Boa noite a todos. Boa noite. Estamos aqui dando início a mais uma das atividades do nosso congresso acadêmico. Hoje à noite nós teremos uma conversa muito interessante com a dona Marli Vicente, que é a presidente do Instituto Socioambiental e Cultural da Vila dos Pescadores, e o senhor Sidney Aranha, que é secretário do Meio Ambiente da Prefeitura do Guarujá. E nós vamos discutir um pouco sobre a questão da cava subaquática aqui na região de Cubatão, que influencia a Baixada Santista, todos os municípios aqui da região central, ou seja, Cubatão, Santos, São Vicente e Guarujá. E a gente vai tentar abordar alguns outros assuntos além disso, que são principalmente como que esses empreendimentos têm afetado na nossa comunidade, ou as pessoas que vivem aqui em função do porto, em função das indústrias, etc. Mas o principal é a gente discutir a questão da cava subaquática e extrapolar um pouco, então, para esse assunto. Para quem não conhece, eu vou dar um breve histórico sobre a questão da cava subaquática. É preciso fazer uma dragagem frequente no estuário para que navios possam entrar em certos pontos do porto, e principalmente ali na região da Uzi Minas, que é a antiga Cozipa, da Ultrafértil e também do atual terminal portuário, que é o Tiplan. E para que seja feita essa entrada dos navios com assoreamento constante, precisa fazer uma dragagem do canal. E o canal estava contaminado com sedimentos com concentrações químicas acima de certos níveis que a legislação recomenda. E esse sedimento não poderia ser disposto no oceano. Com isso, foi criada essa cava subaquática, que é um buraco, como na apresentação que o Sidney Aranha vai fazer. Esse buraco pode conter, então, esse sedimento, esse material contaminado. E a dinâmica que a gente vai fazer agora, então, eu vou fazer uma apresentação de um vídeo rápido sobre esse problema. O Sidney vai fazer uma apresentação das questões ambientais e questões jurídicas, uma vez que ele é formado, inclusive, em Direito e tem mestrado na área ambiental. E depois a dona Marli vai fazer alguns comentários sobre a questão dos impactos que a comunidade lá de Cubatão está sentindo. E nós vamos abrir para uma discussão, inclusive com perguntas da plateia que nos está assistindo. Eu vou colocar então agora o vídeo introdutório. E não queremos essa cava aqui. E enquanto a gente tiver voz, a gente vai estar falando, brigando e dizendo que a gente quer respeito pelo meio ambiente, respeito pela vida. No abstrato, todos são favoráveis ao meio ambiente. Nas audiências públicas, todas são favoráveis ao meio ambiente. Mas na prática, a situação se inverte. O que nós estamos assistindo aqui é a anticultura da sustentabilidade. É a disposição de um sedimento altamente contaminado, sedimento tóxico, dentro de uma cava subaquática,
em pleno estuário de Santos, numa região sensível, uma região onde há procriação das espécies marinhas e a poucos metros do manguezal, né, que é o berço dessa procriação toda. Eu cheguei aqui com 8 anos, sou pescador ininterruptamente, a vida inteira trabalhando na pesca, e nós estamos se sentindo agredidos, porque essa atrocidade que está aqui instalada vai trazer prejuízos totais. A nocividade dessa cava, né, é tão grande que ela não respeita o tripé do desenvolvimento sustentável, né? Você vê a dificuldade dos pescadores de pescar, os pescadores conscientes como aqui na Vila dos Pescadores, têm ido mais longe fazer a sua pescaria, né? E aqueles desinformados pescam até do lado da cava, né? É um tremendo desrespeito ao desenvolvimento sustentável, ao qual o país é signatário dessa proposta, né? E aqui eu me pronuncio em nome de todos os pescadores para poder dizer que não podemos deixar isso acontecer. Temos que nos manifestar e pedir ajuda de tudo quanto que é, de todos os lados, né? Aqui é uma região onde você tem muitos despejos industriais, que pese os sistemas de tratamento, mas a tecnologia não consegue remover 100%. Esse estuário, sistematicamente, ele é contaminado, esse sedimento passa a ser contaminado. Então, daqui a mais 2, 3 anos, nós vamos ter uma outra dragagem e vamos ter mais sedimentos contaminados e nós vamos dispor isso aonde? Vamos transformar o estuário, a nossa região, em um queijo suíço, espuracar toda essa região. A nossa comunidade, como vocês podem ver, ela está bem próxima a esse crime ambiental que está acontecendo aqui. Então, para nós, principalmente para os pescadores artesanais, é muito ruim. Nem placa de aviso não tem nada. Nem para dizer assim, olha, você pesca mais para lá, aqui não pesca, que aqui o material que sai daqui vai sair 1000 vezes, sei lá quantas vezes mais contaminado do que em outro lugar. Já tem resíduos aí depositados, sedimentos tóxicos aqui, uma grande quantidade, principalmente de benzoapireno, que é um hidrocarboneto aromático policíclico, cancerígeno, além de vários metais pesados, tóxicos, como cádmio, chumbo, enfim. Em 2018, nós temos tratamento muito eficientes para esse tipo de resíduo, né? Ocorre que a firma optou por uma tecnologia que é de baixo custo. Só que esse tipo de sistema, ele é incompatível com a sustentabilidade. Por quê? Porque ele não resolve definitivamente o problema. Ele acaba criando um grande passivo ambiental e deixa aí de presente para as futuras gerações. Aí as pessoas falam do lixo que a população joga no mangue. Mas e esse lixo que as indústrias jogam? Quem fala? No momento que nós tomamos conhecimento dessa agressão, nós nos mobilizamos. O marco dessa nossa mobilização para nós foi a partir do dia 4 de dezembro, quando nós fizemos a primeira audiência pública dentro de uma comunidade como a Vila dos Pescadores, através da ouvidoria municipal. Então a nós sobrou só a única ferramenta, que é a voz, para falar e gritar alto e bom som que a gente não quer essa cava. O que nós vemos de bom é que a sociedade ela começou a reagir a esse tipo de situação. Então nós tivemos aqui na nossa região, por exemplo, projetos como a implantação
da termoelétrica de Peruíbe, que teve uma grande luta e o povo conseguiu rechaçar aquele tipo de empreendimento danoso para a região de Peruíbe. A gente pode evitar. De que forma? É participando, é se unindo, é estar junto com a população e dizendo não, porque não é só a Vila dos Pescadores que está em risco, é a Baixada toda. Todo mundo junto, a gente vai conseguir vencer para não deixar construir isso. Porque aqui nós temos vários pescadores que vivem da pesca, que sustentam a sua família, educam suas crianças, correm atrás da sua saúde com a pesca. E isso nós não podemos deixar acontecer. É hora de nos preocuparmos não só apenas dos problemas das nossas categorias. É momento de voltarmos para nossas comunidades. E já estamos enfrentando tanta situação social, tantos direitos que o trabalhador, em vez de adquirindo, se extinguindo, perdendo seus direitos. Então, nós somos gente, somos seres humanos, estamos na ponta da cadeia, mas somos sobreviventes. Então, o poder econômico não pode ser mais forte do que a vida. Qual é a sua posição sobre esse tema? Qual é a posição dos 15 vereadores dessa cidade? Qual é a posição do secretário municipal do meio ambiente, do vice-prefeito, do prefeito dessa cidade? A cava é cova. Então, com essa apresentação, pelo menos a gente consegue ter mais um pouco de noção sobre a dimensão do problema que a gente está enfrentando. Eu gostaria de abrir a palavra para o secretário Sidney Aranha fazer uma apresentação, que eu vi que na apresentação dele tem várias questões técnicas também a respeito da cava. Ele vai falar sobre outras questões ambientais da região. Logo depois, a dona Marli também faz a apresentação dela, falando sobre os impactos, os problemas ambientais também. E vamos abrir para discussão, inclusive com o chat do Congresso, para que as pessoas possam apresentar suas perguntas também. Sidney, fique à vontade. Obrigado. Olá, boa noite, professor. É um prazer estar aqui. Para mim é uma honra estar no Congresso da Universidade Federal. Eu que sou fã dos professores e dos alunos dessa importante universidade. Quero cumprimentar o professor Ronaldo, quero cumprimentar a dona Marli, que já encontrei ela na luta. Essa é uma guerreira, é uma amazona, é uma valquíria da questão ambiental. E quero também iniciar agradecendo aqui essa apresentação que o professor Ronaldo vai colocar já já. Ela foi feita com auxílio dos meus meninos aqui, meus 3 mosqueteiros. Aqui na Secretaria de Meio Ambiente eu tenho o prazer de trabalhar com 3 alunos da Universidade Federal, que é o Marco, o Rafael e o Matheus. Eles realmente fazem um trabalho fantástico aqui na Secretaria de Meio Ambiente e nós temos alguns estudos com a Universidade Federal e garanto a vocês que é uma parceria que vale muito a pena, né? Que todos os gestores municipais deveriam fazer essa parceria. Eu não sei se o senhor consegue colocar a apresentação, professor, é possível? É possível ou não? O senhor colocar a apresentação, que eu não estou vendo aqui. Sim, já estou... Não, já estou entrando com ela. Um momentinho só. Tá. Então, na verdade, eu vou pular um pouco o início da apresentação, porque foi feito já uma demonstração da questão histórica. Então, essa apresentação ela visa eu fazer uma contextualização. Pode ir passando, professor, por gentileza. Eu fazia uma contextualização dos aspectos socioambientais da cava subaquática, mas eu acho que esse vídeo com o Jeffer, com o querido amigo Jeffer, e com o meu antecessor, ele foi secretário de Meio Ambiente aqui no Guarujá, o professor Hélio Lopes, eu acho que ficou muito clara a problemática. Vai passando, professor.
Então, aqui eu acho que esse slide é importante porque ele contempla um pouquinho da fala da dona Marli e de outras pessoas ali naquele vídeo, né? A cava não é um problema só de Cubatão. A cava está a 5 quilômetros do centro de Cubatão, a 5,5 quilômetros do centro de Santos, a 3,2 quilômetros da área continental de São Vicente, a 8 quilômetros de Vicente Carvalho, aqui nosso distrito de Vicente Carvalho, e a 2 quilômetros da Vila do Pescadores. Então, a cava não é um problema somente de Cubatão ou somente São Vicente. A cava é um problema da Baixada Santista, né? Ou do litoral centro, como nós costumamos falar. Pode passar, professor, por gentileza. Essa contextualização acho que não precisa fazer, porque o professor Ronaldo Histórico já fez e o vídeo também reafirmou isso. O problema da toxicidade, o problema ambiental, a enorme bomba relógio que nós temos ali e como ela acabou acontecendo por conta da dragagem do porto. Pode passar, professor, por gentileza. Vou para o próximo slide. Agora é importante, isso aqui é importante, eu tenho muito orgulho, viu, professor Ronaldo e os alunos da Universidade Federal, que nós aqui temos um Condema absolutamente atuante. E antes da modinha aí, agora sempre as questões ambientais, sobretudo nas eleições, as pessoas querem fazer a discussão, eu acho que tem que fazer discussão, não tem problema nenhum politizar a questão ambiental, mas a gente só não pode, a questão que eu faço é que nós não podemos só discutirmos ela na época da eleição. Acabou a eleição, nós não queremos discutir mais. Então, o Condema do Guarujá, que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, em 27 de setembro de 2018, trouxe aqui o professor Hélio Lopes para fazer essa discussão. Mas, mais do que isso, nós não precisamos só o professor Hélio Lopes para fazer, nós precisamos a VLI também, para que a VLI pudesse fazer o contraponto do professor, para que nós pudéssemos ali ouvir os dois pontos. Então, o professor Hélio Lopes, naquele dia, fez uma reunião aqui conosco, nós fizemos no plenário da Câmara Municipal, e, entre tantas coisas, ele apontou lá aquilo que ele entende mais importante no licenciamento. Isso aqui sempre, você que é aluno, vamos sempre focar isso aqui. Meu foco aqui é discutir um pouco desse processo de licenciamento da cava subaquática, inclusive de outros empreendimentos da região. Então, o professor Hélio Lopes, que foi meu antecessor, ele foi secretário de Meio Ambiente do Guarujá, colocou, entre outras coisas, as divergências de titularidade de prazo de licença, não respeito ao zoneamento ecológico econômico, obra dentro de área de expansão portuária, ausência de autorização do SPU, Serviço de Patrimônio da União, e da certidão de patrimônio da União. A falta da RT do projeto da cava, apenas RTs de dragagem, obra realizada através de um mandado de segurança, ignorando todo o processo de licenciamento, divergências no EIA-RIMA, a cava confinada virou numa cava contida, e não utilizam a melhor tecnologia possível, e o professor fala isso um pouquinho no vídeo. Detalhe que a VLI, o representante da VLI estava no dia, fez ali uma promessa, fez um compromisso com os conselheiros do Condema do Guarujá, que na próxima reunião eles apareceriam e eles fariam uma apresentação também. Na próxima reunião, eles disseram que tiveram um problema técnico, nós marcamos para outra reunião, chegamos a marcar 2 ou 3 vezes e eles nunca mais vieram ao Guarujá para dar ali os devidos esclarecimentos. Pode passar, professor Ronaldo. Bom, então a gente já sabe dos impactos socioambientais, são diversos prejuízos apontados. Isso aqui, o alto potencial toxicológico já foi devidamente abordado no vídeo, as doenças que podem derivar ou decorrentes dessa bomba relógio também foi devidamente apresentada no vídeo. Pode passar, professor Ronaldo. Então, o impacto na região, a obra oferece riscos e problemas para toda a Baixada Santista? É evidente que sim. Contaminação de pescado, dispersão de poluentes, perda de atrativo turístico, problemas de saúde, mau cheiro e falta de sinalização no local, como também foi falado no vídeo. E também é importante dizer, porque daqui a pouco a gente vai começar a funilar e aquilo que efetivamente nós queremos propor, é que a fiscalização, o pessoal da Universidade Federal, que trabalha com a área de meio ambiente, sabe que a fiscalização ambiental é concorrente. Então, especificamente, não é só o Estado, a CETESB, que faz a fiscalização. O IBAMA, inclusive, as prefeituras podem e devem fiscalizar.
Contudo, entretanto, as estruturas de fiscalização e o corpo e os funcionários, as equipes das secretarias municipais de meio ambiente são, por vezes, deficientes, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, na Baixada Santista, onde nós temos o maior porto da América Latina, só 2 secretarias têm barcos. A Secretaria de Meio Ambiente do Guarujá e, salvo o melhor juízo, a Secretaria de São Vicente também tem barcos. E esse é um empreendimento que está feito em área marítima. Então, toda a estrutura, todos os instrumentos para fiscalização é muito difícil por meio de uma secretaria municipal. E detalhe, poucas pessoas se dão conta disso, e Cubatão, a dona Marli daqui a pouco vai falar sobre Cubatão. Cubatão tem a mais antiga Secretaria de Meio Ambiente do país. O primeiro CONDEMA, o primeiro Conselho Municipal de Meio Ambiente instalado em solo brasileiro foi em 1975 na Prefeitura de Cubatão. E a primeira Secretaria de Meio Ambiente Municipal do Brasil foi em Cubatão. Ocorre que de lá para cá, talvez aí os governos não deram a prioridade no item e fiscalização como deveria ser dado aí para a Secretaria Municipal de Cubatão. Pode passar, professor Ronaldo, por gentileza. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de governança, né? O que é governança? Ligada à capacidade estatal de formular políticas públicas efetivas, né? Que passa por um processo de tomada de decisão, onde o interesse público é revelado, né? O modus operandi da governança é por meio das políticas públicas, a aplicação da política pública, e a governança sempre vem com o setor público, o setor privado e as demais organizações sociais articuladas. É isso que a gente faz um pouquinho em CONDEMA, os conselhos gestores da APA, os atores que não se encontram vinculados ao poder público, por meio desse instituto que chama-se governança, ele consegue fazer parte dessa tomada de decisão. Então, a governança busca obter uma decisão ótima em função dos interesses levantados pelos atores sociais envolvidos, seja na esfera pública, seja na esfera privada. Pode passar, professor. Pode passar. As governanças subnacionais, eu não coloquei aqui, nós não colocamos aqui nessa apresentação, vai aparecer a primeira vez nos relatórios do Banco Mundial na década de 70, porque o Banco Mundial começa a entender que os investimentos que são feitos com as federações deveria chegar até a base, deveria chegar até os necessitados. Contudo, entretanto, a concentração de poderes faz com que o Banco Mundial perceba naquele momento que aquilo, por vezes, fazer acordos e fazer ajustes com regiões subnacionais, estados, regiões metropolitanas, cidades, eram muito mais efetivo do que você fazer com a presidência da República, com o governo federal. Então, a governança subnacionais desempenha um papel cada vez mais relevante no quadro institucional, na tomada de decisão pelo poder público. A escala e a urgência dos desafios com os quais a humanidade se depara hoje exigem uma resposta coordenada. Então, aqui, senhores estudantes, é aquela velho bordão. Nós precisamos combinar com os russos, né? Aquilo que a gente fala, às vezes, brincando. Não adianta você criar uma política pública, por exemplo, de educação ambiental, e você não dialogar com a sociedade para entender como que a sociedade interpreta aquela mensagem, aquela política pública de educação ambiental. Se você não estiver interagindo com todos os envolvidos, e aquilo na área de gestão, o pessoal da área de gestão vai chamar, se você não interagir com os stakeholders, que são os múltiplos atores interessados, você não vai conseguir uma eficácia na aplicação dessa política pública. A participação de atores subnacionais na tomada de decisão possui uma importância na medida em que possibilita um conhecimento ótimo sobre determinado assunto de interesse regional ou interesse local. E aí, quando a gente decorre ou deságua para a questão dos problemas ambientais, pode mudar, professor. Nós vamos falar da governança ambiental. Então, a governança ambiental são os ecossistemas abrangem escalas temporais e geográficas que não correspondem com as demarcações políticas e jurisdicionais estabelecidas pela sociedade. O que o Bodin fala aqui? Basicamente uma coisa, os limites, as fronteiras entre cidades é um limite administrativo imaginário criado pelo homem. O dano ambiental, o potencial dano da cava subaquática, ele não vai reconhecer isso. Se acontecer alguma coisa, ele vai trazer danos de grande impacto em toda a região. Por exemplo, como aconteceu com o incêndio da Ultracargo,
que impactou toda a região, como aconteceu, por exemplo, no incêndio da Local Frio aqui no Guarujá, como aconteceu num passado não muito distante, a queima do açúcar, da Copersucar, que derramou uma quantidade enorme de açúcar queimado no estuário e trouxe um grande prejuízo para todas as comunidades de pescadores da região. Então, quando os arranjos de governança se tratam de assuntos relacionados a questões ambientais, nós vamos falar que é governança ambiental. Visa envolver de forma articulada as organizações civis, sobretudo o movimento ambientalista, e os governamentais, em prol de adesão de projeto de manutenção da integridade do planeta. Qual o desafio? Avançar na direção de acordos pautados em um consenso que possa reduzir os problemas provocados pela depredação antrópica ao meio ambiente. Pode o aluno da Universidade Federal, viu, professor Ronaldo, achar assim, mas esse cara está falando o óbvio, lógico que tem que combinar com a população, lógico que a população tem que ser ouvida. Aí eu pergunto a todos vocês, quantos de vocês foram numa reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente da sua cidade? Hã? Quantos de vocês foram numa audiência pública de um grande licenciamento? Certamente alguns foram, mas percebam vocês como a presença ela é pequena, né? Por exemplo, qual de vocês que são estudantes da área ambiental já assistiu, por exemplo, uma reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente? Porque é lá que se dá a avaliação dos grandes licenciamentos do Estado de São Paulo. Então, a hora que a gente faz essa autocrítica, nós vamos perceber que, embora podemos achar que é óbvio, nós não exercemos a obviedade. Pode passar, professor Ronaldo? Né? Então, é muito interessante isso, vocês, meninos e meninas da Universidade Federal, porque hoje nós estamos num mundo tomado pelo ódio e tomado por um saudosismo de um Brasil que nunca existiu, né? Eu e o professor Ronaldo conversava agora há pouco aqui nos bastidores sobre ter mais de 50 anos, né, professor? Então, nós pegamos ali, eu servi o Exército, professor, veja o senhor, em 1986, a ditadura acaba em 85. Então, a gente pegou um pouquinho e talvez bastante desse período militar, que esse período de governança ambiental e de articulação com a sociedade, nada existia, né? E eu falo isso porque é interessante nós lembrarmos que a Política Nacional do Meio Ambiente, que criou o CISNAMA, né, ela é uma lei de 1981, não é, professor Ronaldo? Veja o senhor, de 1981, 81 nós estávamos em plena época, salvo o melhor juízo, o presidente era o Figueiredo, nós estávamos na época do governo de exceção. E nós, ali, o Congresso conseguiu fazer uma lei muito interessante, porque a Política Nacional de Meio Ambiente para 81 é extremamente vanguardista, porque ela vai e cria esse instrumento de governança que a gente agora passou rapidamente pelos seus pilares. Ele vai criar o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o CONAMA, que produz normas importantíssimas, eles criam o Conselho Estadual de Meio Ambiente e os Conselhos Municipais de Meio Ambiente. Né? Aqui corrigindo que já em 75, embora a lei seja de 81, Cubatão já existia. Então, veja, já no início da década de 80, o Brasil, que sempre foi vanguardista aí, em muitos pontos na área de meio ambiente, faz e traz governança subnacional, interfederativa para dentro de uma lei importante. Pode passar, professor, o próximo slide. Tá? Então, aí eu pergunto a vocês, essa aqui é a grande questão que eu quero, essa minha grande inquietação que eu quero passar aqui para os alunos da Universidade Federal. Eu vi a dona Marli, que daqui a pouco vai falar, falando no vídeo o seguinte: a única ferramenta que temos é a nossa voz. Né? Então, a pergunta que eu faço, há representatividade nas questões ambientais na Baixada Santista? Né? Como é que foi o licenciamento dessa cava subaquática? Né? Eu lembro, eu estava participando como secretário, professor Ronaldo, na reunião do CONSEMA, do Conselho Estadual, quando o professor Hélio e outros companheiros foram lá tentar derrubar o parecer da CETESB sobre a aprovação da cava subaquática. O que eu trago aqui? O que eu trago é o seguinte: é muito difícil você discutir cava subaquática,
termoelétrica, transposição do rio Itapanhaú, a usina que estão agora discutindo de recuperação energética, no Conselho Estadual de Meio Ambiente, que este sim, pelo procedimento de licenciamento, esse é o ambiente correto, onde a sociedade civil faz o controle social do licenciamento, esse ambiente é um ambiente subdimensionado ou apequenado para discussões de uma importância muito grande. Por que eu digo isso para vocês? Imaginem vocês, o Conselho Estadual de Meio Ambiente, ele tem alguns representantes do movimento ambientalista, alguns representantes do município, mas nós temos quase 600 municípios aqui. Naquele dia, os representantes do movimento ambientalista que estavam no Conselho eram pessoas ligadas a causas ambientais, por exemplo, sobre a queima da cana-de-açúcar. Pessoas que estão ligadas às questões ambientais pertinentes do interior do estado de São Paulo. Como é que você pode discutir o licenciamento da cava subaquática? Como você pode discutir o empreendimento, por exemplo, da Embraporte? Como você pode discutir, por exemplo, a termoelétrica, que são questões inerentes ao litoral, num colegiado onde absolutamente ninguém tinha a mínima noção do que é um empreendimento deste porte e no litoral? As pessoas que não sabem efetivamente qual é a importância, por exemplo, do manguezal, né? Então, o parecer da comissão estadual, do Conselho Estadual, via de regra, que exerce a governança a governança subnacional, a governança interfederativa e a governança ambiental, ele tem o maior peso. Mas se essas pessoas não estão minimamente ligadas e próximas ao problema, elas não estão capacitadas para fazer o diálogo e exercer aquilo que é mais primário, aquilo que é primário na questão ambiental, que é a transparência e ouvir a comunidade. Não dá, isso que eu quero dizer, dona Marli, para o representante da comunidade rural que trabalha ali a salubridade do agricultor do interior do estado de São Paulo, ter assento lá no Conselho Estadual e ele discutir a importância da não devastação do mangue. Pode passar, professor. Então, qual a solução que você está colocando aqui? A solução é uma gestão regional compartilhada. O Estatuto da Metrópole 2012 já aponta isso. O que eu quero propor aqui e pedir para que esse importante celeiro de sabedoria, de grandes profissionais, possam aderir a essa discussão. O professor Hélio Lopes é a favor, o deputado Caio França, e falo especialmente dele, não porque é do meu partido, eu tenho ligação com ele, o deputado Caio França é o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Nós precisamos de um Conselho Metropolitano de Defesa do Meio Ambiente, porque um Conselho Metropolitano da Defesa do Meio Ambiente onde contemple os 9 municípios, os representantes do Estado e a sociedade civil organizada da região, ela vai discutir com maior grandeza, com o assento de universidades como a Universidade Federal, ela vai discutir com maior grandeza e com maior especificidade, não só a cava subaquática, vai discutir a termoelétrica, o navio-bomba de gás, que o Jefferson fala muito, vai discutir a Embraporte, vai discutir a unidade de recuperação aí de energia, que tanto se fala, e agora é a bola da vez na questão ambiental. Não dá para discutir questões que merecem a observância da peculiaridade regional dentro de um conselho estadual que não tem a mínima noção do que acontece na Baixada Santista, ou eu prefiro dizer, você que é de Santos pode até ficar bravo comigo, eu acho que o nome mais inclusivo não é Baixada Santista, mas sim Litoral Centro ou região Costa da Mata Atlântica, porque fica parecendo que a partir de Santos acontece tudo, e não é bem verdade isso, né? Santos tem uma importância enorme, mas as cidades todas são tão boas e maravilhosas como Santos. Então, essa é a discussão. Pode passar, professor, mais um slide. Então, nós temos alguns exemplos já disso. Temos, por exemplo, em São Paulo, o CADES. O CADES é o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento de São Paulo. São Paulo é uma cidade que tem um porte
de um país. Então, os conselhos das regiões, por exemplo, Sul, Norte, Oeste, se reúne no CADES para discutir. Mas primeiro se reúne nas regiões Sul, né? Na região que está tendo impacto, na região que vai experimentar aquele impacto para discutir, para depois trazer para esse conselho maior. Esses conselhos regionais de cada região, ele faria o papel que o nosso conselho metropolitano faria. Daria o parecer inicial, que seria o parecer mais importante, porque esse parecer é emanado daqueles que estão vivenciando o problema. Na área de consórcios públicos, nós temos a Agência Reguladora de Água, por exemplo, do Rio Piracicaba. O consórcio, eu só estou colocando como um insight, o consórcio tem uma característica diferente, porque o consórcio é uma união de prefeituras ou de estados, então não tem a sociedade civil ali, mas é interessante que eles se unem para resolver um problema que ali um dos entes sozinhos não pode resolver. Um caso clássico disso foi o consórcio do Nordeste, que recentemente, junto com o governador Flávio Dino e tantos outros, se reuniram a despeito do negacionismo do governo federal na questão do Covid, e eles, junto com a sociedade civil organizada, grandes cientistas do Brasil participaram desse consórcio, eles fizeram o enfrentamento da Covid lá na região Nordeste. Foi um exemplo claro de governança subnacional. Pode passar aqui mais esse slide. Então, eu termino aqui com o caso clássico, que foi a minha dissertação, eu escrevi sobre isso, para que você, que é aluno, tenha uma noção disso. Em 2017, a minha dissertação de gestão ambiental, eu escrevi sobre governança, foi o estudo de caso desse caso, foi o famoso caso dos 112, 115 cilindros que encontraram no Porto de Santos, com gases tóxicos, fosfina e tal, e simplesmente os órgãos portuários federais e o CONDEMA de Santos optaram por uma solução muito simples. Vamos queimar os cilindros lá no Guarujá. Só esqueceram de combinar com os russos. Só esqueceram que o Guarujá é uma cidade autônoma, uma unidade federativa, que tem o seu CONDEMA e tem a sua governança ambiental. Foi quando o CONDEMA do Guarujá se reuniu e disse: amigo, o CONDEMA de Santos tem uma importância enorme, nós agradecemos, mas nesta cidade aqui, quem manda somos nós, é a população do Guarujá. E lá naquela reunião, tinha até professores da Universidade Federal nos acompanhando, nós resolvemos, naquela reunião, nós dissemos assim: o problema é muito grave, mas não se pode descartar, não se pode criar um choque entre duas unidades, duas cidades, e simplesmente, só porque estão dizendo que uma unidade está em a área federal, vai queimar aqui. E aí Guarujá fez aquela opção, deu aquela sugestão que a queima fosse feita em alto mar, e de fato foi. Depois também não foi a melhor solução do mundo. Eu e o professor Mori, que é professor de vocês, o Rodrigo, escrevemos um artigo dizendo que a queima em alto mar também estava inadequada, porque o oceano não é lata do lixo. Mas eu dei esse caso clássico de um enfrentamento e de um desentendimento entre duas cidades, Santos e Guarujá, para ficar claro para vocês a importância de um conselho que possa colocar todo mundo sob um guarda-chuva, discutir a especificidade local e os pareceres que são necessários pela CETESB, que saiam, então, desse Conselho de Defesa do Meio Ambiente Metropolitano. Era o que eu tinha para dizer, agradeço e muito obrigado por pacientemente vocês me ouvirem. Sidney, uma boa apresentação, muito obrigado. Eu gostaria de ouvir agora as palavras da dona Marli sobre a questão, como que esse empreendimento todo afetou realmente os pescadores, diretamente da palavra dela, não só através do vídeo que nós assistimos agora há pouco. Boa noite, professor. Primeiro, eu gostaria de agradecer. Estou emocionada, porque muito. Eu estou falando e representando aqui uma comunidade, e sem ser uma pessoa que estudou muito, eu não concluí a faculdade, e é uma coisa que mexe muito com o meu emocional, porque alisei o banco da escola, como diz, durante 2 anos, mas não me formei. Então, eu fico muito lisonjeada de ter essa oportunidade.
Mas falando propriamente do assunto, que é a cava subaquática aqui na nossa região, como o vídeo mostrou, nós estamos vizinhos, né? Estamos bem pertinho. E realmente essa cava, ela para nós é muito ruim. Nós não somos contra o progresso nem o desenvolvimento, mas gostaríamos muito de ver, um dia, quem sabe, o equilíbrio, porque o poder econômico, como eu coloquei bem no vídeo, ele não pode ser maior do que a vida. E a gente tem aqui no nosso estuário, no nosso litoral, uma natureza exuberante. Quem conhece o manguezal aqui sabe como é bonito isso. E como essa cava trouxe assim, um impacto muito grande na vida dos pescadores artesanais, das pessoas que sobrevivem do mangue, que tiram seu sustento do mangue. Então, essa empresa, né, já foi muito falado a respeito do licenciamento, né, como foi feito isso, as irregularidades de datas, de que era 5 anos, já, quando foi aprovado, já passou mais 6 anos, 11 anos, já tinha 11 anos, então tinha que ser feito um novo IARIMA. Enfim, as pessoas técnicas e bem preparadas, muito já se falou sobre essa parte das irregularidades. Para nós, que estamos aqui na comunidade, a gente lamenta, né, de tudo isso ter acontecido, porque a gente está no entorno de uma área industrial. E Cubatão, ele é um vale, e já foi conhecido pelo Vale da Morte. E a gente não quer que Cubatão se torne novamente conhecida pelo Vale da Morte, e sim pela vida, porque aqui tem muita vida, e vida em abundância. E isso é que a gente quer divulgar e quer que seja realmente retratado. Porque, como o professor Sidney Aranha acabou de falar, as pessoas é que têm que se posicionar e falar agora como que vão se... As políticas públicas nem sempre é pública, porque as pessoas que estão no poder, elas não querem que as pessoas que estão à margem desse poder tenham o conhecimento necessário. Então, a gente às vezes culpa as comunidades, a sociedade civil, por não participar amplamente das suas discussões nas suas cidades. Mas o conhecimento é muito limitado. Então, isso prejudica muito. Nós tivemos aqui essa cava subaquática e nós só descobrimos esse empreendimento meio que por acaso, dos relatos dos próprios pescadores, que relatavam algumas coisas que estavam acontecendo no mangue, até que a gente tomou conhecimento, mas a política pública da cidade, quando a gente procurou a Secretaria de Meio Ambiente, as pessoas, para poder orientar e até nos esclarecer algumas coisas, eles também não tinham tanta informação. Então, a nossa Secretaria de Meio Ambiente municipal, ela é um tanto limitada para nós. A gente não tem não é só o acesso, mas um retorno necessário para as comunidades. Esses impactos, como o Sidney Aranha também colocou muito bem, dessas indústrias, desde os incêndios do Pisuca, aquela queima do açúcar, a ultracargo, enfim, outros impactos que as indústrias trazem para o meio ambiente, e a gente não tem um retorno. Quando teve o impacto da ultracargo, nós procuramos fazer um levantamento do pescador artesanal. Cubatão, as pessoas, as autoridades diziam para nós, mas Cubatão não tem pescador artesanal. Então, os pescadores aqui, eles eram invisíveis. Eles se tornaram visíveis diante da luta que a gente foi procurar, né? Levamos o caso ao Ministério Público, enfim. Foi uma luta à parte. Conseguimos, graças ao Ministério Público, uma compensação, fizeram um acordo, teve um TAC, né, esse termo de ajuste de conduta, que trouxe um pouco de compensação para o pescador artesanal, que foi um acordo extrajudicial. Por outro lado, essa cava, os responsáveis por ela, agora se colocam, já tem um diálogo com a gente já conversa, a gente já sabe
de tanto a gente falar, a gente já tem um pouco de, como é que eu posso dizer, não é bem uma intimidade, mas já tem um retorno da empresa, já teve assim, alguns cursos para os pescadores artesanais, não é o suficiente, mas já é um alento, já é alguma coisa, um sinal que a gente, a única ferramenta que a gente tem, que é a voz, funciona. Então, para nós, sociedade civil e leigos, que só tem a ferramenta, só tem a voz, a gente tem que falar e tem que buscar. Então, para nós aqui, essa cava, ela não trouxe nada de bom, porque a gente escuta os dois lados, né? A gente escuta os técnicos falar da nocividade, né? De toda a parte ruim, tecnicamente falando. E já ouvimos também a justificativa da empresa, não, nós limpamos, o meio ambiente era sujo e agora está limpo. E, enfim, a gente escutou os dois lados, mas a gente vê na prática, porque a gente está bem pertinho aqui. Então, a gente vê que cada vez o pescador que vive do mangue, o pescador artesanal, tendo cada vez mais dificuldade. Por outro lado, ele se tornou vítima, de vítima ele passou a ser vilão, porque ele está vendendo um produto que ele não tem certeza até onde está o grau de nocividade, até onde está contaminado ou não. Enfim, é muito complicado para a gente dar na ponta. E a gente sabe, não só de ouvir falar, mas de pesquisa, o valor do mangue, que poucas pessoas se atentam a isso. O valor do mangue, 1 metro quadrado de mangue, isso me fez eu pesquisar muito para entender o valor do mangue, porque eu já valorizava o mangue pela beleza, pela sua exuberância. Mas o mangue, ele é um berçário, é onde nascem todas as espécies. Então, para o pescador de alto mar pescar, o filhotinho tem que nascer aqui, para depois ir para o mangue. Então, 1 metro quadrado de mangue é mais caro do que 1 metro quadrado na Quinta Avenida, lá nos States, lá na Europa da vida. E as pessoas aqui querem só destruir. Então, o que acontece? A gente fica muito triste de ver as políticas públicas do nosso país, né, os nossos governantes, seja de todas as esferas, federal, estadual, municipal, enfim, não dá tanta importância a coisa bem simples, que é a natureza, que é o meio ambiente. Então, os caras lá de fora, os grandes investidores, trazem suas fortunas para investir, destruído tudo que tinha para destruir lá fora, aí vem aqui, investe, leva o lucro, os caras vêm lá, tira todo o bônus e a gente fica com o ônus e ninguém reclama, ninguém fala nada. E as condicionantes que existem na lei, ou que eles fazem, é muito pouco, não, vamos lá dar um cursinho para aqueles pobres infelizes, ou então faz algum agrado de alguma forma para tentar acalmar os ânimos, e as coisas vai empurrando com a barriga, ou então falam o que a gente escuta, né, nos noticiários. Não, sempre teve uma destruição da natureza. Desde que foi descoberto, sempre houve esses impactos, sempre aconteceu essa destruição. Sempre se queimou as matas, sempre se jogou material contaminado nos rios. Então deixa, não é agora. Mas quando que a gente vai tomar uma atitude? Eu fico feliz, muito feliz mesmo de estar aqui hoje falando para os estudantes. Porque o estudante, me colocando agora na posição de estudante, que já fui um dia, a gente sonha de construir um mundo melhor, de aprender o máximo que a gente pode para colocar em prática e fazer o melhor. Aí um estudante do meio ambiente, ele aprende um monte de coisa para preservar o meio ambiente. Chega na prática, as pessoas que tinham que dar suporte são as primeiras a dizer, não, pode fazer. Está errado, mas faça.
Não, isso vai prejudicar o meio ambiente, mas tem que ser feito. Então, acho que o que a gente precisa do nosso país é pessoas compromissadas. Porque eu não sou formada, eu não sou nenhuma autoridade máxima, mas eu vejo, sinto na pele as pessoas querendo me silenciar. Não, não pode falar isso, você não pode falar isso. Mas se a única ferramenta que sobrou para nós foi a voz, por que a gente não vai usar? E dizer que essa cava subaquática só trouxe prejuízo para nós. Porque até onde eu tenho conhecimento, o mangue é um filtro natural. Me corrija os técnicos todos se estiver errado. Eu morei na Vila Paris 40 anos atrás, quando a CETESB, como o professor colocou aí, os conselhos, tudo, quando a poluição era uma poluição que ninguém poderia dizer que morava em Cubatão, porque ele já perguntava logo, você tem cérebro? Você pensa? Eu tinha um bebê muito lindo. Quando eu saía com esse bebê que eu falava que morava em Cubatão, as pessoas perguntavam se ele é normal, e queria ver de perto se aquele bebê era normal. E eu sempre, dali por diante, sempre quis entender essa questão ambiental e passei a ter o meio ambiente no meu currículo de querer defender o meio ambiente e mostrar o lado bom. Enfim, gente, eu vi Cubatão ser um exemplo, ser o Vale da Vida, vi o Cubatão participar da Eco 92, vi a CETESB funcionar, vi as empresas ser obrigadas a colocar filtro e vi o ar de Cubatão ser melhor. Hoje eu me orgulho de estar em Cubatão. Hoje eu posso dizer com tranquilidade que moro em Cubatão por opção. Porque aqui eu tenho o melhor de mim, que é a minha família, meus filhos, meus netos. Poderia estar morando em qualquer outro lugar, mas moro em Cubatão por opção. E gosto de Cubatão e defendo Cubatão. E gostaria muito de ver as autoridades defender o nosso meio ambiente. Não deixar, sabe, tudo que coisa ruim para o meio ambiente, que Cubatão seja, sabe, favorecido para essas coisas ruins. Parece que o nome de Cubatão é um nome muito sugestivo, não sei, tudo que não presta eles querem trazer para cá, para Cubatão, e as pessoas aceitam numa boa, sem reclamar, não pode, ou não pode, mas dá-se um jeitinho e deixa para Cubatão, e não defende essa terra. O nosso meio ambiente aqui, os nossos manguezais, aqui a gente tem um potencial para uma exploração do turismo. O meio ambiente está aí gritando, pedindo socorro, e ninguém se posiciona como deveria se posicionar. A gente está vendo essa pandemia que a gente está enfrentando, esses dias difíceis, e é a natureza devolvendo para a gente o estrago que a gente faz com ela. Então, eu acho que está na hora, todos nós, que temos o mínimo de consciência, pensar na vida, pensar o valor da vida. Porque por mais lucro que seja uma empresa que venha de fora, por mais que seja importante o desenvolvimento, não pode ser maior do que a vida, tem que encontrar um equilíbrio. Então as autoridades têm que deixar a ganância um pouco de lado e discutir o equilíbrio. Como que se faz para ter um desenvolvimento sustentável? Porque dá para se conciliar. Dá para, se você ter lucro, você ganhar seus dinheiros, seus milhões, e sem estragar tanto o seu meio que você vive. Então, professor, essa cava, assim como outros empreendimentos que tem aí, eles querem, em nome do desenvolvimento, em nome do progresso, em nome da expansão do porto, em nome de tudo que traz dinheiro, porque eles dizem, não, vai ter que ter desenvolvimento porque tem que ter emprego. Mas emprego para quem? Se a gente matar todo mundo, como está todo mundo aí morrendo,
Então, eu acho que está na hora, a gente tem que aproveitar esse isolamento, né? Esse momento que faz a gente refletir o valor da vida e olhar para o nosso meio, olhar em nossa volta. Porque o pessoal fala muito dos plásticos que estão no mar, os peixes estão morrendo comendo plástico, porque o lixo tem que ser descartado no lugar certo. Mas e esse lixo químico? Quem vai falar? Até onde? Não estou dizendo que tem que jogar lixo no mar, pelo amor de Deus. É errado também, lixo é no lixo. Mas o mangue, como um filtro natural, 30 anos atrás, até eu fiquei surpresa quando eu descobri isso, que o mangue ele filtra todo o lixo, aí vem a draga, levanta todos aqueles resíduos, todo contaminado lá de 30 anos atrás, e coloca num lugar limpo. E faz, como o professor Hélio colocou bem, igual o gato. Faz um buraco e bota lá dentro e esquece, porque até o gato fecha quando bota a sua sujeira lá dentro. E não fecharam, deixaram essa cava aqui aberta. E a gente se pergunta, quando vão dragar de novo? Porque a natureza vai começar de novo, vai precisar dragar. Porque quando eles estavam dragando, era insuportável o odor de podre que a gente sentia aqui dentro da comunidade. Os pescadores não iam para o mangue e não conseguiam pescar, não trazia nada, porque a natureza ela é muito sábia. Então, como é que ela vai deixar seus filhotinhos nascer num lugar contaminado? Os nossos pescadores são pescadores artesanais. Eles pescam com barquinho, com motorzinho de centro, de 12, de 15. Eles não vão para o alto mar. Aí agora estão abrindo porto para passar os navios. Então vão ter que estar dragando. Então, a nossa cultura, a nossa pesca artesanal vai deixar de existir. Porque como que eles vão pescar? A gente vai ter que se reinventar. Agora, quem paga essa conta? Quem paga? O pescador que ficou doente, que tem lá um câncer no fígado, a procedência daquela doença que ele está, que às vezes nem sabe o nível de contaminação que ele tem, porque ele consumiu ao longo dos anos alimentos oriundos de sabe de como que está isso aqui. Então, professor, é para nós, dentro da comunidade, a gente pede socorro junto com o nosso meio ambiente, junto com o nosso estuário, junto com o nosso manguezal. Isso. E essa é uma das coisas professor, que eu tenho participado bastante, faz praticamente 2 anos e meio que eu conheço a senhora, a gente tem participado dessas manifestações, audiências e várias pesquisas ainda para serem realizadas. Bom, dona Amélie, muito obrigado. A gente vai começar a fazer algumas discussões sobre alguns assuntos. Eu tenho aqui no chat já algumas perguntas para serem respondidas, tanto pela senhora como pelo Sidney, mas eu gostaria de fazer 2 comentários, um deles sobre o processo de licenciamento que teve para essa questão da cava, que até o Sidney comentou sobre as audiências públicas. Ocorreu em 2004, 2005, ou seja, muito tempo atrás. Não teve nada agora, nesse momento. Essas audiências, esse projeto era antigo, só que tinha sido embargado, tinha sido proibido a realização. A gente não entende como que aconteceu esse licenciamento agora, nesse momento. E eu tenho a outra questão, que uma das pessoas que eu convidei para vir fazer essa discussão com vocês era o doutor Antônio Dalloia, que é procurador de justiça daqui da região. Ele é procurador federal, mas ele trabalha na parte de meio ambiente aqui da nossa região. Ele mandou uma mensagem dizendo o seguinte: agradeço pelo convite e peço desculpas por não poder participar. De qualquer forma, trago aqui algumas informações sobre o caso. O Ministério Público Federal havia expedido recomendação para a CETESB não emitir a licença de operação. Como a CETESB não cumpriu a recomendação, o Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo ajuizaram em 18 de outubro de 2017 o
o procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente em face de Usiminas e CETESB, que dá o número do processo, pleiteando, em suma, a suspensão do empreendimento de disposição de sedimentos tóxicos não aptos ao descarte oceânico, dragados de canal de Passaguera, na cava subaquática Alperta, ao longo do Largo Casqueiro. O pedido de concessão da tutela antecipada foi indeferido pelo juízo em 10 de maio de 2018, sendo que o Ministério Público Federal interpôs em 3 de setembro de 2018 recurso de agravo de instrumento contra essa decisão, mas ele ainda não foi julgado, ou seja, já está praticamente 2 anos que o processo não é julgado, não tem nenhum andamento nisso. Daí também informo que está em trâmite na Procuradoria da República, em Santos, um inquérito civil que apura extrajudicialmente eventuais irregularidades do referido empreendimento. Ou seja, tem muita, a parte legislativa e a parte, como até a senhora comentou, o poder econômico e o poder político contam muito alto aqui na região. Então, por esse processo judicial todo demorar tanto, deve ter questões muito fortes por trás que estão interferindo nisso. Dos comentários que tem aqui no chat, uma aluna nossa, a Sandayara Castro, ela diz o seguinte, que a aproximação da gestão pública com a sociedade civil e a academia é indispensável para o acesso democrático às questões socioambientais dos municípios. Sim, realmente. Perfeito. É justamente o que nós estamos tentando fazer. Nós trouxemos aqui uma pessoa da sociedade civil, que é no caso da dona Marli, uma pessoa da gestão pública, no caso do Sidney Aranha, e eu estou representando aqui a universidade. Nós estamos tentando fazer uma discussão, mas como o próprio, essa mensagem do próprio procurador federal fala, que o processo está parado, ou seja, judicialmente, legalmente, a gente tem que brigar em outras instâncias para que isso seja também dê andamento. Uma professora nossa aqui, Semiramis, está agradecendo, obrigado, dona Marli, pelo trabalho e pela resistência, importantíssimo articular sua abordagem ao que traz a gestão. Obrigado, secretário Sidney e professor Ronaldo, ela também está agradecendo bastante. E uma professora da Unisantos, a professora Mônica Viana, ela está perguntando, fazendo uma pergunta para o Sidney Aranha, que tem tudo a ver com o que ele falou sobre os consórcios. Ela coloca, inclusive, o seguinte, a importância de se criar um consórcio intermunicipal, como que está sendo feito no caso do ABC Paulista. E ela pergunta, então, para o Sidney Aranha se acha que essa proposta é viável mesmo ou não, se vai realmente acontecer. Então, professora, o consórcio depende qual é o objetivo do consórcio, né? Nós temos um consórcio no interior de São Paulo, que eu acho que ele é muito interessante para que nós possamos fazer a replicá-lo aqui, que é, eles criaram um consórcio para ser o agente regulador do saneamento ambiental e não depender da Agência Reguladora do Estado de São Paulo, que está muito distante da nossa realidade, para a gente discutir o gerenciamento e a gestão de recursos hídricos na Baixada. Porque o consórcio tem uma peculiaridade, é só os entes federativos, né, que podem se consorciar. E aí nós não estaríamos, por exemplo, na questão do Conselho Metropolitano de Defesa do Meio Ambiente, nós não estaríamos com um segmento fundamental em face de consórcio, que seria a sociedade civil organizada. A sociedade civil organizada, em tese, não poderia se reunir em consórcio, né? O que me parece oportuno é uma pequena modificação na lei que criou, nem uma modificação, professor, é uma atualização da lei que criou o Conselho Estadual de Meio Ambiente. A última modificação dela foi em 2009, quando o então secretário estadual era o Bruno Covas, hoje prefeito de São Paulo,
no sentido de que se cria essas instâncias intermediárias. O consórcio é um instrumento interessante, mas não nessa questão da defesa do meio ambiente como um coletivo de governança ambiental, porque aí nós não poderíamos colocar a sociedade civil organizada nele. Obrigado, Sidney. Uma boa explicação. E até, como na verdade aqui no chat eu estou vendo que tem poucas perguntas, essa daí seria a principal delas, né, que foi colocada. Eu tenho uma dúvida, até eu gostaria de saber se você, Sidney, teria alguma questão, alguma coisa para abordar com a dona Marli. Eu faço as palavras da professora Semiramis, né? Eu tenho umas pessoas aqui na Baixada Santista que eu sou fã, né? A Débora, presidente lá das Mães de Maio, né? A dona Marli, que eu já encontrei ela em várias eventos de defesa do meio ambiente. A dona Marli é uma autodidata, né? A dona Marli, não se preocupe que a senhora alisou cadeira, não, que nós também alisamos, nós também, eu e o professor Ronaldo, de certa forma, alisamos também. E ela, com a simplicidade dela, ela coloca uma coisa interessante, que eu achei muito bacana que ela falou. Falou assim, quer dizer que a gente tem que descartar plástico no lugar certo, a gente tem que descartar vidro no lugar certo, mas ninguém se pergunta em descartar lixo tóxico no mangue. Ela tem toda a razão, né? Você vê como ela é super certeira nessa questão. Então, penso que nós temos que se organizar como região metropolitana. Não vejo nenhuma vantagem em nós termos a agência metropolitana mais antiga do Brasil, só como dado histórico. Parece essa bobagem de Guarujá dizer que tem a maior travessia de balsa do mundo, e é um atraso isso, né? Então, eu penso que esse ufanismo idiota não nos leva a lugar nenhum. Parabéns pelo seu trabalho, dona Marli, sou seu fã. Não vou dizer que eu sou o número 1, porque a sua família deve ter o fã-clube da senhora aí, mas sou seu fã. Eu agradeço. E a senhora, dona Marli, tem alguma pergunta para o Sidney? Olha, eu gostaria de falar para os alunos. O Sidney despesa, né? Porque ele é um gente, não é? Eu fico até sem graça. Mas eu gostaria de falar para os alunos, porque nos meus 65 anos, eu fico assim, meio que com pressa de fazer tudo, de falar tudo, de ver tudo resolvido, porque eu já estou nas horas extras, né? Daqui a pouco eu vou embora. Então, o que importa na vida não é o que a gente junta, é o que a gente espalha. E o conhecimento tem que ser espalhado. Eu vejo os estudantes, eu fico envaidecida, assim, meu Deus, como é bom aprender. Porque hoje eu estudo sozinha, né? Assim, procuro pesquisar, ler e tal. Mas eu gostaria de falar para os estudantes o seguinte: o que a gente aprende, ninguém tira da gente. Pode tirar tudo de você, até a sua vida. Mas o teu conhecimento, ninguém tira. E o conhecimento é muito importante. Principalmente, não para a gente manter ele guardado, só para nós, mas para a gente espalhar. Então, isso que o senhor faz, professor, o que o Sidney faz, enfim, o que essas pessoas que a gente admira, de espalhar isso, para que todo mundo possa ter acesso a esse conhecimento. Porque quando o homem ignorante tiver o conhecimento que ele tem sido um instrumento nas mãos do seu dominante, desse dia por diante ele não será mais iludido, nem Deus será culpado do difícil estado que até hoje tem vivido. Nem ninguém, em nome de Deus, roubará sua consciência, pois ele já tem experiência quais são os direitos seus. Poderá ficar no rol dos ateus, mas será crente da verdade. E faz ver a humanidade que vive num desengano, sujeito a um Deus tirano, sem dó e sem piedade. Esse poema foi escrito há mais de 50 anos atrás, pelo meu pai. Até hoje eu não tenho ele escrito, tenho ele na memória. Porque na época da repressão, ele dizia, isso é subversivo. Palavra subversivo. Eu, na época, era jovem, pré-adolescente, meus 12, 13 anos. E eu vejo hoje
a importância e quanto atual está as palavras dele para os nossos dias. E o conhecimento é tudo. Então, o jovem que está na escola, que está aprendendo, que está aí se informando, que venha defender o meio ambiente, que na hora que ele ficar em dúvida entre os valores materiais, entre as verdinhas que ele vai receber e o valor da vida, ele não tenha dúvida, ele escolha a vida. Não fique na dúvida entre o dinheiro e a vida. A vida vale muito mais. Porque o dinheiro não compra a vida. A gente está vendo aí as pessoas que têm dinheiro morrendo. Então, esse recado eu deixei isso registrado para os alunos, principalmente. Para todas, né, principalmente os alunos, mas que as pessoas pensem na vida. E o meio ambiente é vida. Quando a gente defende o meio ambiente, a gente é vida. Defender a natureza não é bobagem, não é coisa de que não tem o que fazer, vai ser ambientalista, vai ser ecochato. Não. A vida, a natureza, ela é uma mãe. E como mãe, ela quer o melhor para os seus filhos. E nós somos filhos da natureza. Então a gente tem que dar essa atenção à natureza, porque a natureza ela nos devolve só coisas boas. Então, isso eu gostaria de deixar essa mensagem registrada. E agradecer, professor, só uma gratidão. Só gratidão, gratidão. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós é que agradecemos, Marli. É um prazer ouvir isso. Muito bom. E enquanto a gente estava conversando aqui, chegaram mais algumas coisinhas pelo chat. Um outro comentário da professora Mônica Viana, falando sobre a questão do consórcio, Sidney. Ela fala o seguinte: o consórcio do ABC nasceu na década de 90 em função de questões dos resíduos sólidos, mas ao longo da sua trajetória foi ampliando os seus eixos temáticos de interesse comum através de um amplo planejamento estratégico. Então, eu acho que tem bastante coisa ainda para ser discutida, que inclusive é uma outra questão que a Juliana Teixeira, ela fala o seguinte: eu queria convidar vocês para participar de um debate sobre esse assunto pela UJS Santos, com nossa frente ambientalista qualquer dia desses. Achamos esse assunto muito importante. Por onde eu posso fazer contato com vocês? Há algum e-mail profissional? Então, eu acho que a gente poderia fazer uma palavra para ela, dando e-mail. O pessoal da UJS tem meu contato, mas eu não tem problema. sidneyarega@yahoo.com.br. Demudem no final. O Caio do CES tem meu WhatsApp, a Aline, tem o pessoal do PCdoB aí, a Karina Vitral, o pessoal tem meu contato. Eu tenho muito contato com o pessoal da UJS. É importante. Agora, sobre o consórcio, professora, é interessante fazer essa discussão. Normalmente os consórcios se reúnem realmente para discussão de resíduos sólidos, porque para você ter uma destinação final adequada e relativamente viável economicamente, você tem que ter escala, né? Então, e também eles fazem muito consórcio na questão do saneamento ambiental na área de água e esgoto. Saneamento ambiental é bicho também, por conta de, por vezes, um único curso de água superficial, um único rio alimenta aí várias cidades. Vamos conversar, professora. O professor Ronaldo tem o meu contato. Se a senhora é da Unisanta, a gente tem uma pesquisa com a Unisanta, Alimentação Saudável na Praia. O professor César e a professora Viviane têm meu contato. Vamos fazer um grande debate aí com a Unisantos. Vamos chacoalhar essa agenda. Eu faço parte da Câmara Temática lá de Meio Ambiente, mas penso que está muito parado. Nós temos que reviver. Nós temos todos os instrumentos para criar esse mecanismo de governança metropolitana, na minha opinião. Muito importante isso, né, professor? E a Juliana também, ela perguntou para o Sidney quais seriam os principais impactos no mangue, mas aí isso eu posso até responder para ela e já falar uma questão que eu estou trabalhando bastante nisso. E, inclusive, já andei conversando com a dona Marli sobre esse problema.
Uma das primeiras vezes que o pessoal de Cubatão, da Vila dos Pescadores, conversou comigo sobre os impactos da cava subaquática foi sobre os pescadores. E o mangue é um berçário de pesca, principalmente berçário de peixes, de caranguejo, siri. E uma das pesquisas que eu estou fazendo com alguns alunos meus é justamente sobre essa questão da contaminação nesse pescado. E a gente já está conseguindo ver que tem essa contaminação no pescado. Então, o mangue, ele é um berçário para os peixes, mas peixes, frutos do mar em geral, mas também ele é uma fonte de vida muito grande para várias espécies. Inclusive, no dia que eu fui fazer a coleta de material lá na região do Rio Cubatão, conforme o barco estava chegando perto de um local do mangue, teve uma revoada de guarás vermelhos. Então, a fonte de vida é muito grande, não só para os pescados, frutos do mar, mas também os animais que usufruem da região. Eu não sei se isso foi suficiente para responder. E quanto às falas da dona Marli, a Sandayara Castro colocou, né, que ela dizia as palavras dela: me sinto não só contemplada, mas empoderada pela fala da dona Marli. Então, esse é o agradecimento que realmente os alunos fazem, dona Marli, pelas palavras da senhora. E daí a Giovana Scherer, Marli, segunda vez que te ouço falar. Sempre é um prazer, você é incrível demais. A mesa foi incrível, parabéns a todos. Então, eu acho que nós estamos conseguindo realizar, estamos conseguindo atingir o nosso objetivo aqui presentes, de trazer uma boa discussão sobre a questão... inicialmente é sobre a questão da cava subaquática, mas tem várias questões por trás de tudo isso. E eu acho que a gente está conseguindo colocar essas questões em pauta. Muito obrigado. Eu quero dizer que a Universidade Federal é uma grande parceira nossa aqui, repito, tenho muito orgulho de ter aqui conosco vários alunos da Universidade Federal. Temos pesquisas com vocês, que estamos tentando ampliar essas pesquisas, né, cada vez mais. Agradeço ao professor Igor, que acabou de passar agora uma mensagem aqui no meu WhatsApp, mas agradeço e tenho um carinho especial por o professor Vinícius, professor Ítalo, professora Ellen, professor Caio, professor Magno. Todos vocês são queridos e vocês realmente são pessoas que ajudam todos os dias para que essa região aqui, o Litoral Centro, seja uma região melhor. O senhor, professor, é um incansável guerreiro também na luta das causas ambientais. E dizer que dividir uma mesa com a dona Marli, para mim também é uma grande honra, viu, dona Marli? Um prazer imenso ter a senhora lado a lado aqui num congresso da Universidade Federal. Um grande beijo, muito obrigado e conte sempre conosco. Vermelha. Professor, eu só tenho que agradecer. Eu gostaria de aproveitar os minutinhos finais de agradecer a todos os professores, porque são muitos, que eu tenho uma admiração muito grande pelos professores todos da Unifesp, da Unisanto, da Santa Cecília, da Unisantos, onde eu alisei o banco da faculdade em 2 anos. Enfim, mas eu tenho que fazer um agradecimento especial ao meu querido professor Ronaldo e ao professor Jeffer e ao professor Hélio Lopes, que eu aprendo todos os dias com vocês. Vocês não sabem, mas vocês me ensinam muito. Então, eu só tenho a agradecer. E dizer para os alunos, para essas meninas maravilhosas que eu tive o prazer de conhecer na Unifesp, e continue estudando, e continue valorizando o que realmente tem valor, que é o conhecimento. Então, adquira conhecimento e espalhe conhecimento. É isso. Chico Aranha, muito obrigado. O prazer é meu. Eu que fico lisonjeada, que depois de velha, não querer ser essa velha, não querer ser essa avó
que vai ficar fazendo crochê com os netinhos. Eu quero estar na luta, eu quero estar na arena, não quero estar na arquibancada. Então, eu que agradeço pela companhia de vocês, pelo convite, e que a nossa participação tenha contribuído, no mínimo que seja, para que a gente tenha um mundo melhor, um amanhã melhor, que é o que a gente Muito tenta. obrigado. Cada dia, Muito obrigado, que amanhã Maria. seja melhor. Muito obrigado. Eu agradeço muito a Marli, ao Sidney, pela grande, assim, a grande discussão, o grande debate que nós tivemos agora. E eu gostaria de finalizar, então, e deixar aberto para as pessoas que quiserem escrever, entrar em contato conosco. Dentro da universidade, o meu e-mail é rjtorres@unifesp.br. Pode me contactar, eu tenho trabalhado nessa questão ambiental e questão de licenciamento de empreendimentos. Eu estou na batalha, na luta aqui para a questão o grande embate entre o desenvolvimento da região e quanto que isso afeta o meio ambiente e a sociedade. Então, muito obrigado a vocês dois pelo grande debate que nós tivemos. Uma boa noite a todos. E fiquem à vontade para contatar a gente quando precisarem. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.